áreas principais para desenvolvimento. Como ministro, quantos querem desenvolver essas áreas principais? O primeiro é o nome da empresa Strategy, plataforma. A estratégia principal. Desculpe. Rua. Bom, você não fala grego. Ok. Esta é a primeira e mais importante área central a ser desenvolvida em seu ministério. Um passo crucial. Amém. Agora, por favor, abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, por favor. O que diz lá? Esta ordem eu te encarrego, ó Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a teu respeito, para que por elas traves um bom combate, um combate digno da fé e da verdade, com toda a perseverança. A palavra stratioi é a palavra Midas, uma conexão interessante. Guerra. Guerra. Agora, isso significa, em primeiro lugar, realmente servir em uma campanha militar. Tem 3 significados importantes, ou 4 significados importantes. Número 1, servir em uma campanha militar. Você está pronto para servir em uma campanha militar na América? Ou vocês realmente querem ser apenas civis, comendo hambúrgueres e pizzas deliciosas por toda a vida? Não. Por que você não faz algo com sua vida para Deus? Senhoras e senhores, levantem-se. Por que você não faz algo com sua vida para Deus em vez de apenas se vestir? Vestidos bonitos, sapatos, guarda-roupas. O que você acha? Servir em uma campanha militar? Você viu aquelas mulheres soldados que foram para o Iraque? Elas deixaram de lado o batom e todas as suas coisas e foram servir em uma campanha militar. Você precisa colocar mais da palavra do que batom. Maquiagem, pó, óleos, tudo isso. Ok, agora eu vou te contar uma coisa muito importante. E preste bastante atenção. Veja, as mulheres mais bonitas não usam maquiagem. Quando eu digo bonita, quero dizer espiritualmente bonita. E essa beleza interior realmente se manifesta profundamente. Foi isso que eu descobri. E veja, um dos sinais mais claros de uma mulher estranha é que ela se maquia apenas para aparecer. Não, eu realmente não quero. Não estou dizendo isso. Não. Olha, não estou dizendo que isso significa que você é uma estranha. Há muitas coisas sobre uma estranha, mas estou te dizendo, essa é uma delas. Então, à medida que você se desenvolve militarmente, essas coisas que você vê, apenas pergunte. Há algumas pessoas que, quando você está se arrumando, demoram muito tempo. É disso que estou falando. Demora muito tempo para você ficar pronta. Você faz tantas coisas que a gente nem percebe. Sim, tantas coisas que a gente nem percebe. Queremos que você esteja bonita. Eu quero que minha esposa esteja bonita. Quero que as pessoas que trabalham comigo estejam bonitas. Você deve estar bonita. Você deve arrumar o cabelo, as unhas, o rosto, seja lá o que for que você precise. Algumas de vocês precisam de um pouco de maquiagem para melhorar as coisas.
Não há dúvida quanto a isso. E ninguém quer que você não esteja bonita. Você deve estar bonita. Caso contrário, isso até te atrapalha quando você está testemunhando. Porque a sua aparência também afeta realmente tudo o que você faz. Não há dúvida quanto a isso. Mas o que estou dizendo é que a maioria das mulheres é. Não que a maioria das mulheres. Muitas mulheres, ou algumas mulheres, devo dizer, não só esse mundo da maquiagem. E isso começa desde criança. Eu vejo nas minhas filhas, quero dizer, meus filhos nunca se interessaram por roupas e essas coisas como as meninas. É uma coisa de menina. Você entende o que estou dizendo? Se eu quero animar minha esposa, eu digo, olha, vai fazer compras. Uma vez eu lembro que estávamos na Malásia. Vai, só vai. Aqui o dinheiro vai ser feliz. O dia todo eu trabalho com ela. Se ela quer ir às compras, eu vou com ela. Eu só me pergunto, não tenho nada para comprar. Ela vai, eu não sei o que ela está fazendo. Fica andando por todos os nossos dias de mercado. Se isso te faz feliz, faça. Mas veja, minha esposa também é espiritual. Orações, isso, aquilo, tudo isso. É disso que estou falando. Quando você não tem isso, sabe, você não é uma boa pessoa. E às vezes você cresceu só desse jeito. Cabelo, isso, aquilo, aparência, seja o que for. Então agora você precisa mudar, sabe, deixar essas coisas um pouco de lado, reduzir o investimento desse lado e então mudar para o outro lado um pouco. E veja, é um fato inegável que todo mundo quer que sua esposa ou a mulher esteja sempre bonita e apresentável, da melhor forma possível. Não há absolutamente nenhuma dúvida quanto a isso. Não estou, de forma alguma, falando contra essa legítima aspiração, mas estou sim falando contra a mulher que dedica uma hora inteira se arrumando e, por consequência, não consegue ter um único momento de silêncio ou tranquilidade. É disso que eu estou falando. Uma hora inteira. Você se arrumando, tomando um banho relaxante, se preparando cuidadosamente, nenhum momento de silêncio absoluto. Uma mulher que passa uma hora se arrumando para ficar bonita e não consegue orar, e não ora durante uma hora inteira, digamos, das 5 às 6 ou das 6 às 7. Quantas de vocês estão me olhando agora, neste exato momento? Quantas de vocês passam uma hora e depois gastam 5 minutos para se arrumar e sair? Quantas de vocês acham que é isso que acontece com as mulheres, Cat? É isso que acontece? É disso que estou falando, está vendo? Então, você é mais parecida com uma mulher estranha e peculiar do que com uma mulher verdadeiramente espiritual. Seu estilo de vida tende muito mais para o lado estranho e mundano do que para o lado espiritual e divino. Ah, que é verdade. Veja, como a senhora Saki que faleceu. Ela era uma mulher espiritual, muito espiritual. E não é fácil encontrar uma mulher espiritual, alguém que ama a Deus, cuja mente está em Deus e assim por diante. Não é como se fosse. Vamos lá, está vendo? Mas eu digo a vocês, mulheres, quando vocês acessam essas coisas, vocês são muito boas. Muito boas. Quando vocês se conectam com as coisas espirituais, são muito boas. Geralmente até melhores do que os homens. É verdade. Fiéis, eternas, sempre. O coração de vocês está sempre verdadeiramente lá. Não vai embora. É verdade ou vocês não entendem o que estou dizendo? É isso que estou tentando tirar de vocês. Não estou tentando fazer com que vocês não fiquem bonitas. Só um tolo não quer que uma mulher seja bonita. É um tolo. Ele não sabe do que está falando. Porque elas foram cuidadosamente elaboradas, assim como as mais belas flores da natureza, com o propósito intrínseco de serem extremamente atraentes e visualmente cativantes. E eu quero dizer que elas são atraentes de uma forma que pode ser profundamente sedutora, e em certas ocasiões até mesmo um pouco enganosas ou ilusórias em sua verdadeira natureza. Você parece mais bonita do que realmente é, mais doce do que ele é, mais calma do que ela é, mais paciente do que ele é, mais humilde do que ele é, mais obediente. Mas você não é nada obediente, mas você parece obediente. As mulheres são muito facilmente enganadas e também são muito facilmente enganosas, de fato.
elas podem ser facilmente enganadas. E também são muito enganosas na aparência. Se você pegar a princesa Diana e o príncipe Charles, todo mundo tem a impressão de que a princesa Diana foi prejudicada e que o príncipe Charles era isso e aquilo e assim por diante. Você vê, mas quando você se aprofunda, percebe que há outro lado. Sim, há muitas outras coisas. Este está soprando. Este foi explodido por isso. Isso é um estouro. Sabe, quando eu digo soprando, não é ar, é algo bem mais complexo. Agora quero ter generais espirituais em Gana. Tenha supervisores, superintendentes gerais. Katenalote, ela é uma supervisora muito boa. A igreja dela é uma boa igreja, ótima com filiais. Aquela supervisora Beck, que está apenas em 2 postos, supervisiona as igrejas delas. Eu a fiz entregar o cargo de pastora. Prince era o pastor e eu o fiz entregar o cargo para a esposa dele. E então, quando ele entregou, agora a igreja começou a crescer muito mais. Ele e a mulher, a selvagem Philippa, em Londres. Ela era uma ótima superintendente e também uma excelente professora. Quero dizer, na verdade não é sobre isso que estamos falando aqui neste momento. E veja, quando você pinta demais os lábios, por favor. Quando você pinta demais os lábios ou passa tempo demais se enfeitando, você atrai a coisa errada. É tempo de inverno. É por isso que algumas de vocês não revelaram seus seios. Olha, pare de fingir. Eu não gosto de pessoas que se comportam mal. Eu não quero esse tipo de pretensão, seja lá o que for. Algumas de vocês, quando nos encontramos, de todo jeito, temos que interagir com seus seios. Você vai ficar mostrando a parte mais clara do seu seio. Eu não deveria dizer isso, mas vou dizer. Todas essas coisas são sinais de estranheza. É verdade. Você ainda não desenvolveu o ponto de saber como se vestir e sair de um jeito que fique realmente bonita. Mas você não se comporta assim. Você não mostra seu peito ou uma parte do seu seio, especificamente o quadrante superior interno, de forma alguma. Estou falando de campanha militar. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, verifique, não se sente, verifique. Estamos olhando para algo. Versículo 4. Nenhum homem que se envolve nos assuntos da vida cotidiana para agradar aquele que o alistou para ser um soldado. Veja bem, quando você é um verdadeiro e dedicado soldado, você não se envolve de forma alguma nos assuntos e nas preocupações da vida cotidiana. Amém. A vida cotidiana é, com suas distrações e suas inúmeras responsabilidades, algo que pode desviar o foco de um soldado. É disso que estou falando agora. Você vive o dia a dia, mas não se deixa envolver. A palavra é se envolver profundamente e de forma completa nisso. Uma pessoa muito espiritual não pode se envolver profundamente em certas coisas. É a mais pura verdade. Eu disse que é a mais pura verdade, a mais absoluta verdade. Então seja bonito, seja gentil, esteja bem apresentado. Use as roupas que combinam com você. Porque alguns de vocês, algumas coisas não combinam com vocês. Não combina com você do jeito que você é, mas porque está na moda, você decidiu usar. E isso é maravilhoso. Muitas pessoas que se preocupam tanto em estar muito bem apresentadas e impecáveis quando vão para casa,
você deveria realmente ver quando elas se transformam em outra coisa completamente diferente. Um dia eu vi uma irmã, ela estava indo para um casamento importante, dirigindo seu carro tranquilamente. Então eu a chamei e perguntei: para que todo esse arranjo? Muita produção, querendo impressionar as pessoas, parecer bem. Quando você chega em casa, simplesmente se transforma em outra pessoa. Seu marido não consegue se relacionar amorosamente com você. Qual é o sentido de toda essa produção? É para nos impressionar. E quando você vai para... É por isso que mulheres, quando pensam em ir às compras, nunca pensam: ah, quero comprar uma linda roupa de noite. Quero comprar algo para isso. Você sabe, algo para usar fora de casa. Quando vão comprar coisas, nunca pensam na vida real do casamento. Ou isso não é verdade. Então eu tenho algumas coisas. Vou comprar algo. Vou pegar algo para ficar realmente bonita em casa. Não, não. Você quer comprar algo para ficar bonita fora de casa, para impressionar as pessoas. Então, quando você chega em casa, você se esquece de como impressionar em casa. Quando você chega em casa, você tira todos os seus colares, sua maquiagem. Agora você parece um menino. Ei, uma esposa menino. Uma esposa menino. Você tira a peruca e esfrega o rosto com cuidado. Depois de um momento, as manchas também começam a sair. É uma verdadeira leopardização, um processo de mudança de padrão. Então, para mim, eu realmente acho que é uma grande e verdadeira bênção ter uma mulher que raramente ama o Senhor. E então, que se alistou no exército. Então, eu quero alistar todas as mulheres. Vocês são muito gratas e eu sou profundamente grato por vocês e por tudo o que fazem. Deixe-me te dizer uma coisa. É algo que eu já vi. As mulheres realmente gostam de Deus. Quando elas gostam dele, elas realmente gostam. Elas amam a Deus e são fiéis. Mesmo no mundo secular, minha irmã é advogada e trabalhou. A especialidade dela é direito trabalhista. Ela me disse que é um fato conhecido no mercado de trabalho que se você empregar uma mulher, ela vai trabalhar para você para sempre. Se você apenas tratá-la bem, não é por dinheiro. Nada acontece. Não é sobre dinheiro. Trate-a bem, vá até elas e assim por diante. Elas vão trabalhar para você para sempre. Mas um homem, não. Dizem que os homens trocam de emprego 4 vezes na vida. Eles continuam mudando daqui para frente, porque seus olhos estão brilhantes, abertos, procurando por algo. Misericórdia! Quantos estão mudando de emprego? Você está planejando mudar novamente? Então preciso que você se junte à campanha militar, ok? Você vai participar? Muito bom. Sente-se aqui. Sirva na campanha militar. Pergunte ao seu vizinho: estou bonito? Quero dizer, irmãs. Pergunte ao seu vizinho: estou bonito? Ok. Número 2, significa executar o apostolado com todos os seus árduos deveres e importantes funções, que são essenciais. Vou repetir. Número 2, significa stratoi. Stratomy é uma área a ser desenvolvida. Você tem que desenvolver a arte da guerra sendo um soldado. Tudo bem. Como executar uma campanha militar? Número 2, executar o apostolado com seus árduos deveres e complexas funções. Ok, quais são os deveres árduos e as responsabilidades inerentes a essa função? Você sabe o que significa dous? Certo, é uma palavra. Deveres árduos. Amém. E as suas importantes e desafiadoras funções. O que é o apostolado? É o trabalho apostólico, é o direito de iniciar igrejas, de plantar novas igrejas, de fazer a obra do Senhor. Que o trabalho apostólico tem deveres que são difíceis ou até mesmo extenuantes e que exigem muita dedicação e um grande esforço.
Amém. E não podemos nos mudar para cidades diferentes. Você precisa se mudar. Você entende? Você não pode fazer essas coisas difíceis do apostolado a menos que tenha se juntado a um exército. Quando você entra para o exército, perceba, olhe, eu não posso vencer aqui. Uma das estratégias mais elevadas da guerra, na verdade, uma das estratégias supremas da guerra é que você faz tudo o que pode para evitar engajar o inimigo em conflito. E uma das estratégias-chave na guerra é que você observa batalhas que não pode vencer e não as enfrenta. Isso faz de você um general muito bem-sucedido. Um bom general sabe que isso aqui não vai vencer. Você observa. Vai levar cerca de 40 anos, ou muitos mais anos, para um presidente americano entrar novamente em algo como o Iraque. Vai levar um tempo para eles. É como o Vietnã. O Vietnã agora já está um pouco distante na memória deles. Por essa razão, eles foram para o Iraque, um novo conflito. Foi assim que eles foram para o Iraque. Já faz algum tempo. Mas vai demorar um pouco depois dessa, antes que façam. E essas coisas trazem maldições. Porque quando Caim matou seu irmão, Deus disse: você está amaldiçoado. A terra foi amaldiçoada, mas você está amaldiçoado. Misericórdia. Então, alguns de vocês se envolveram em uma guerra que simplesmente não podem vencer de forma alguma. Vocês entendem? Às vezes você chega a um lugar para lutar por Deus em um lugar onde não pode vencer. Existem alguns lugares em que você não pode vencer. Pode ser o exército do Zeuá, mas você não pode vencer. Eles não venceram no Iraque. Ninguém venceu no Iraque. Não. E as profundas repercussões do Iraque por muitos e muitos anos ainda serão claramente vistas por terem ido àquele lugar. Ainda não acabou de fato. Mas o sangue ali, quando é derramado, traz consequências no futuro. É por isso que Deus disse a Caim: agora você está amaldiçoado. É por isso que você deve tentar não cometer aborto, porque você estará amaldiçoado. Misericórdia. Então, você não se envolve nessas coisas, mas faz o que é realmente difícil e que precisa ser feito. Precisamos ir a várias e diferentes cidades americanas em duplas ou trios, nunca sozinhos, mas sempre em grupo, para cumprir essa importante tarefa. Uma pessoa não deve ir a algum lugar sozinha. Se você for, vá com alguém e com suas esposas. Não estou falando de você e sua esposa. Você e outra pessoa. E então suas esposas também. Porque a esposa dela é um tipo diferente de assistente. Uma esposa é um tipo de assistente de um ministro assistente, mesmo que ela seja ministra, mas é diferente. Ele deveria estar em ferramentas, ir a muitos lugares e lutar por Deus, ok? Ele deveria estar em ferramentas, ir a muitos lugares e lutar por Deus, ok? É isso que significa estratos. Quantos uns? Estratos significa guerrear, fazer uma guerra, ou seja, executar uma campanha militar. Sou. Então você está na América, ok? E na verdade seu trabalho é empregá-lo para trabalhar para Deus. Olha, eu te digo, nós temos o nosso querido pastor aqui na Zâmbia, um homem de fé e dedicação. Ele trabalha para a ONU. Realmente? Ele trabalha para Deus? Sim. Um dos nossos pastores na Zâmbia, um homem verdadeiramente dedicado, mora em uma cidade chamada... Esqueci o nome exato da cidade. Onde quer que ele vá, ele inicia uma nova igreja e até mesmo constrói um prédio físico para ela. E o dízimo que ele recebe pode cobrir todos os custos, porque ele ganha uma quantidade muito significativa de dinheiro. E ele estava localizado geograficamente na África Central. Ele construiu uma igreja lá, Lighthouse. Depois ele então veio para a Zâmbia, e de lá ele vai para algum lugar em breve. Disse que, quando se aposentar da ONU, quer que eu o empregue em tempo integral no ministério. Então eu o envio para qualquer lugar. Disse, para qualquer lugar sem exceção. Eu disse que envie para a Índia. Ele disse, para qualquer lugar. Um diplomata idoso. Não é fantástico, não é? Tá vendo? Então, onde estiver ao seu alcance, mova-se e faça o seu melhor.
Estamos executando uma campanha militar. Não estamos. Veja, você precisa ser diferente dos outros moradores americanos comuns. Sua mente é completamente diferente. Você é pago para trabalhar para Deus. O trabalho faz é sacrifício para que a igreja não precise te sustentar. É assim sua mente deve funcionar. O lugar onde vou trabalhar é sacrifício faço para Deus. Estou me sacrificando ao ir fazer esse trabalho porque eu gostaria de trabalhar para Deus. Mas Deus não pode me pagar diretamente. Então, eu devo fazer esse trabalho, receber o dinheiro deles e servir a igreja. O que você acha? Sim, em vez de ir à igreja, receber o dinheiro e trabalhar, você vai onde trabalha, recebe deles e diz: obrigado, estou indo para o meu trabalho de verdade. Meu verdadeiro motivo de estar aqui. E essa coisa, essa mentalidade, vai te fazer se mover para onde você precisa ir, porque nessa campanha militar há algumas guerras que não podemos lutar. E você faz bem em não se envolver nessas guerras. Se você for a certos lugares, verá que a igreja não pode funcionar lá porque ainda não está pronta para a igreja atuar naquele momento. Ainda não está pronta. Pode ser que chegue o momento em que estará pronta, mas neste momento não é possível funcionar lá. Então, quando você se muda, você vai para um lugar onde pode vencer para executar uma campanha militar. Sabe, quando eu, CR, e a maioria dos grandes comandantes militares perderam a guerra, foi quando foram lutar algo para o qual não estavam preparados, como o Afeganistão. A Rússia foi ao Afeganistão para lutar. Veja, você não consegue vencer facilmente. E mesmo agora, você pensaria que a América já teria acabado com o Afeganistão e tudo mais. É só um lugar pequeno. Você não consegue lutar facilmente contra certas coisas. Você está entendendo do que estou falando? Sim. Então, irmãos e irmãs, vamos lutar uma guerra. Podemos executar o apostolado com sua função árdua e difícil. Olha, pergunte a si mesmo a partir de hoje: que coisa difícil fiz para Deus? Fiz algo difícil? Não coloque minha família em qualquer inconveniente ou mude minha escola para que eu possa trabalhar para Deus. Lembra que eu te contava ontem que eu seria palestrante? Professor de parasitologia. Eu me inscrevi, tentei ir para a Escola de Higiene Tropical de Londres. Então eu fiz um mestrado nisso e naquilo. Venha dar uma palestra. Estou mudando minha vida para ensinar sobre minhocas, moscas e escorpiões e outros animais assim para que eu possa ser. Pode ser um pregador. Isso é. Eu sei que estou interessado nisso. Não tenho interesse em parasitas. Mas estou mudando minha vida para que a obra de Deus possa continuar. Então eu quero te perguntar: você está fazendo o extrato? A guerra? Então, que árdua e desafiadora tarefa ou função você assumiu para desempenhar, de fato? Por que você não faz o que é certo? Por que você não paga alguma coisa e lhe dizem que o pequeno preço que você paga ajudará muito a obra de Deus? Muito. Amém. Há algumas mudanças que você não pode fazer facilmente, mas há algumas que você pode mudar. Alguns de vocês, a batalha que você precisa enfrentar é até com sua esposa, para dizer a ela algo como: sabe de uma coisa, querida, meu amor, nós vamos nos mudar, tá bom? Vamos mudar nossos filhos de escola, dos amigos deles e tudo mais, e isso vai incomodá-los quando ficarem mudando de lugar. Cale a boca. Diga para sua amada esposa: calma. Eu decidi seguir a Jesus Cristo e vou fazer algo significativo por Ele. E eu não vou simplesmente sentar aqui tentando ser um sonhador americano de sucesso, buscando alcançar o sonho americano, que eu sei que nunca vou realmente alcançar. Alguns de vocês, meus queridos pastores, são assim. Sinto muito pelo estado atual de vocês, porque estão lutando no lugar completamente errado e vocês não podem, eu não posso vencer ali. Se eu for lá para lutar, não vou conseguir construir uma igreja lá. Veja, eu fiz uma pergunta para alguém e ele me perguntou o que eu faria, e eu disse que iria embora. Eu disse a um pastor, a igreja dele tinha cerca de 65 pessoas. Se eu estivesse nesta cidade, eu teria 60 pessoas. Não acho que teria mais pessoas do que isso. Existem algumas batalhas. Não é que você não seja ungido ou que você não seja qualquer coisa.
Na maioria das vezes, o ministério depende mais das pessoas para quem você está ministrando do que de você. Eu descobri isso viajando e pregando. O ministério depende de com quem você está falando. Se você ouviu o Makini, quantos de vocês têm um Makani? Todo mundo deveria ter um. Anote isso. Eu preciso conseguir um Mani este ano. Anote, eu preciso conseguir um Maani e coloque um lembrete no seu telefone. Pegue seu Makini, por favor. Se você ouvir agora o Makini, você escuta acampamentos em diferentes lugares. Você me ouve pregando de forma diferente em lugares diferentes. Dependendo do lugar, mas não dependendo de mim. Às vezes é na mesma semana. Eu tenho um acampamento aqui. Parece diferente porque são tipos diferentes de pessoas. Eu descobri em cruzadas de milagres, por exemplo, nós vamos fazer uma cruzada no nosso grupo, sabe? Não é uma cruzada que eu sinto vontade de fazer. Você não sente vontade de orar pelo povo em certos lugares, não sente vontade de fazer certas coisas para pessoas difíceis. São pessoas difíceis, rígidas, familiares. É diferente. Vá para o interior. Quanto mais longe dos lugares de Acra, mais a graça e o fluir acontecem. É isso que acontece. Você está me ouvindo? Sim. Então você realmente tem que aprender a arte da guerra. A arte da guerra, muito importante. Um bom general sabe disso. Nem mesmo Napoleão pode vencer. Vamos arrumar nossas malas e ir para um lugar onde possamos vencer. Alguns de vocês precisam de um pequeno sucesso no ministério para lhes dar um pouco de encorajamento. E você também precisa viajar um pouco para perceber que não é tão ruim quanto pensava e que não é fácil para muita gente. Muita gente faz muito barulho, mas não é fácil. Você está aí? Sim? Um dia eu estava com 2 pastores. O pastor sênior estava em uma cidade com poucas pessoas, uma localidade pequena. E o pastor júnior estava em uma cidade com muitas pessoas, muitos potenciais fiéis. Então, depois de um tempo considerável, eu pensei, esse pastor jovem, com sua fé inabalável, acho que isso não vai afetá-lo de forma alguma, mas eu estava completamente e profundamente errado. Depois de um tempo, o pastor mais jovem, o mais novo, que estava em uma cidade maior e, portanto, sua igreja era muito maior, começou a ter uma atitude em relação ao pastor sênior, que estava em outra cidade, com poucas pessoas e uma igreja menor. Agora, essa igreja tinha cerca de 60 pessoas e a outra tinha mais de 200 pessoas. E isso foi desenvolvendo cada vez mais uma profunda arrogância e um orgulho excessivo, até que eventualmente tudo isso acabou. Mas as pessoas de fato não sabem que o que você parece estar realmente ganhando é basicamente por causa do lugar onde você está ministrando ou do ambiente onde você está lutando, de forma contínua. Sim. Você está ouvindo o que estou dizendo? Sim. Então é por isso que estou dizendo a todos vocês que estão lutando. Veja bem, Kojo, você vem lutando há muito tempo. Agora você até tem cabelos grisalhos. Quer dizer, você parece tão velho, tão cansado. Sim. Você é uma das pessoas idosas que God tocou. Ele não te tocou recentemente. Ele te tocou há muito tempo. Para trabalhar há muito tempo. Você se tornou como um ancião. É por causa de onde você está lutando. Tem tentado plantar flores na neve. E depois de um tempo, parece até que você nem foi tocado. Você nem foi chamado. Você nem foi enviado. Mas isso não é verdade. Você foi enviado. Você foi chamado. Na verdade, você foi chamado há muito tempo. Você está ouvindo o que estou dizendo? Sim. Então, irmãos e irmãs, lutem. Cumpram o apostolado com o seu ardor. Às vezes, a dificuldade que você está causando a si mesmo por permanecer no lugar errado é muito maior do que a dificuldade de simplesmente se mudar para um lugar onde as coisas vão funcionar melhor. Posso ouvir um amém de alguém? Diga para a pessoa ao seu lado: o homem sabe tudo sobre você. Tudo bem. Número 3. Significa lutar contra as inclinações carnais. É preciso, de fato, lutar e lutar com afinco. Stratioi significa lutar ativamente contra as inclinações carnais.
Todos nós, sem exceção, temos inclinações carnais. E as nossas inclinações carnais, que são inerentes à nossa natureza humana, tudo bem. Fazer isso, não fazer aquilo, descansar adequadamente, dormir profundamente, não ter relações sexuais e comer de forma regrada. Você sabe, quando se está lutando uma guerra, é absolutamente necessário lutar contra todos os desejos naturais e impulsos instintivos, precisa se controlar rigorosamente e ser firme e inabalável em suas convicções e ações. O que você acha que precisamos? Alguma dureza. Alguns de nós não estamos rezando muito. É preciso muito esforço para orar. Deixe-me sugerir uma coisa a você. Quando não puder rezar, comece a dormir cedo à noite. Estou lhe dando uma chave. Quando eu for capaz de lidar com a realidade, começarei a dormir cedo à noite. Não durma às 10 ou 11 horas. Quantos de vocês dormem até tarde? Por volta das 12, não é? Hã? Depois da meia-noite? Sim? Estou te dizendo isso porque não sou um anjo e não vim do céu. Estou aqui com vocês, sofrendo e lutando. Quando você realmente não conseguir orar, mude seu estilo de vida e comece a dormir muito cedo. As pessoas vão achar que você tem algum distúrbio do sono, ou talvez até mesmo um problema de saúde. Durma cedo e depois acorde às 3 da manhã, quando todos os outros estiverem profundamente dormindo, e ore a Deus. Será apenas você e Deus. Você vai ver, sua vida certamente vai mudar de uma forma muito significativa. Mas não é possível acordar tão cedo se você não dormiu cedo o suficiente. O que as pessoas não percebem é que você precisa de uma certa quantidade de sono. E você vai dormir essa quantidade de sono. Assim você consegue orar bem. Quando não é o despertador que te acorda. Quando é o despertador que te acorda, você precisa de um despertador para te manter acordado. Vou repetir. Quando é o despertador que realmente te acorda, você precisa de um despertador para te manter acordado. Então, se você mudar um pouco e olhar na Bíblia à noite, esses são os padrões que Jesus estava falando. E muito antes do amanhecer, ele se levantou e foi orar. Veja só. Então, às vezes, conforme a vida fica muito corrida e cheia de afazeres, você acaba ficando como se fosse um velho cansado. Outro dia, minha esposa disse para mim: "Olha, agora eu vou dormir com a Paula, nossa bebê." E sim, nós dois íamos para a cama. Disse: "Conte-me uma história", e depois dormimos. Eu conto a história dela, ela também me conta uma história e depois dormimos. O que é minha esposa? Porque preciso dormir mais cedo para poder acordar quando ela também estiver dormindo. Porque às vezes, quando seu parceiro está acordado, é difícil fazer qualquer coisa. Sim. Não entendi a mensagem que estou passando. Ei, que diferença isso faria para você? E se você começasse a dormir por volta das 8? Parece que você não deveria dormir às 8. E se você não conseguir dormir, tome Panadol. Você dorme. É um sedativo também, leve, nem precisa ser o PM, só o normal já é justamente suficiente. Você dorme pouco. Você vê que está indo, mas não beba café nem chá. Esses vão te manter acordado. Ou você não entende o que estou dizendo. É por isso que você não está orando muito. A casa não é grande. Daqui até aqui é a casa. Quando você vai para cá, ele está lá. Quando você vai para cá, essa mulher está lá. Quando você vai para cá, este aqui está lá. Não tem lugar para dizer que você e Deus estão fazendo algo. Orar é como fazer sexo. Você realmente precisa de tempo. Quero dizer, apenas quieto um pouco. Ninguém pode vir porque as coisas são assim de certa forma. Então você precisa desse gabinete. Ou eu não entendo do que estou falando, ou você nunca fez isso antes.
Vocês são muito diplomáticos. Foi isso que vi desde que cheguei desta vez, disse. Quando digo algo como se você não entendesse, você realmente não sabe o que estou dizendo e assim por diante. Essa é a sensação que tenho. É como se eu fosse de um jeito diferente. Seu malte. Seu malte. Então você precisa lidar cuidadosamente com o canal, considerando quantos de vocês realmente vão começar, pois ele se levantou muito antes do amanhecer, em um horário bastante precoce. Tente agora, neste exato momento. Espero sinceramente que seu marido ou sua esposa não esteja presente aqui, para que eles não possam ver ou ouvir o que você está prestes a fazer. Porque se todos vocês escreverem algo grande e significativo, antes de então segurarem firmemente e começarem a orar com fé, você descobrirá, com toda a certeza, que Deus fará algo verdadeiramente maravilhoso. Aleluia número 4. Isso significa ir para a guerra como um soldado corajoso e determinado, ou ir para a guerra como um soldado valente e preparado, ou como um soldado destemido e experiente ir para a guerra, enfrentando os desafios com bravura e honra. O que você acha? É fantástico? E o último, o número 5, significa guerra. Guerra. Precisamos de uma igreja militarizada na América. Não é um molenga. Por favor, faça-se à vontade. Faça você mesmo feliz. Coma tudo o que quiser. Faça tudo o que quiser. Descanse o máximo que puder. Conveniência. Tudo em uma só loja. Tudo é por você. Nada é difícil, nada é complicado. Esse é o tipo errado de espírito. E esse é o espírito americano. Tudo é bom, fácil, suave, tanto faz. Passei por tudo. Passei por aqui, passe por ali. Nunca se mova. É por isso que tem tanta gente gorda aqui. Você nunca vai a certas partes do mundo e vê tantas pessoas gordas como vê na América. Quando vejo os alimentos que servem, chamados de comida, para eu comer aqui na América, comidas excessivamente açucaradas e outras comidas muito gordurosas, não é este o país que fala tanto sobre ataques cardíacos e problemas de saúde como esses? Mas são desse tipo, até a comida que eles têm aqui. Está vendo? O que é isso? Amém. Então eu preciso que você faça uma boa guerra. Não lute uma batalha que você não pode. Essa é a maior chave. Olha, quando eu vou para Gana, sou sempre visto como um homem branco, o que é uma percepção bastante interessante. Eles me chamam de Oroni. Mulato vermelho, homem amarelo, homem vermelho. Qualquer coisa de pele clara. Eu não pertenço. Quando venho para a América, me chamam de homem negro. Não é? Qualquer que seja. Então, em todos os lugares, eu não. Mas a realidade é que as pessoas pensam em cores. Não é muito comum que o TDJ tenha uma pessoa branca em sua igreja. De fato, é algo bastante raro. Poucos viriam, alguns viriam, outros não. Veja isso. Não é comum. Vamos. E a mesma coisa. Funciona o tempo todo. Estou aguardando pacientemente para ver o que acontece. Deus nos enviará algumas pessoas brancas que ficarão e também iniciarão igrejas brancas. Sim, Farol. Quero dizer que realmente entram no país. Se Deus fizer isso, ficaremos felizes em ver um novo caminho. Mas é algo que Deus tem que tocar alguém ou tocar pessoas, se Ele ainda não as tocou. Veja bem, é por isso que Jesus disse que ninguém pode vir a Ele, a menos que o Pai o atraia para si mesmo. Quantos entendem do que estou falando? Sim. Então ninguém pode vir a menos que Deus o chame. Portanto, não lute com coisas que Deus não fez, tentando realizar algo que Deus não fez. Faça o que Deus está fazendo e apenas flua com isso. É por isso que quando percebi na África do Sul e no Quênia, nesses países, as pessoas estavam respondendo a nós. Nenhum ganês na igreja deles, apenas as nacionalidades locais. Eu disse, uau, parece que Deus abriu uma porta lá. Vamos enviar mais pessoas para lá. Temos muitas dessas pessoas em nosso seminário bíblico em Gana. Agora você está aí? Amém. O próximo é a Sunadeses.
Estou falando sobre áreas essenciais nas quais o ministro precisa se desenvolver. E uma das áreas que você precisa desenvolver é a guerra, ou estratomi. A segunda é a importante e crucial sunadesis. Soletri. Is that okay? Amém. Agora, esta palavra fala do desenvolvimento do. Então, a primeira área é a estratégia mental ou o desenvolvimento da arte da guerra. E esta é uma palavra que significa consciência. E fala sobre desenvolver a sua consciência. Você está aí agora, neste exato momento? E ouvindo atentamente em Atos, no capítulo 24, versículo 16, o apóstolo Paulo está falando novamente e ele diz com grande convicção: por isso também eu me esforço diligentemente por ter sempre uma consciência completamente sem ofensa, uma consciência pura e irrepreensível, tanto diante de Deus, nosso Criador, quanto diante de todos os homens. Amém. Atos 24, versículo 16. Agora, sunadesis refere-se, em primeiro lugar, à consciência moral. Aquela consciência, a consciência moral, estar plenamente consciente moralmente do que é certo ou errado em sua própria consciência interior. Amém. Mas você está consciente disso? Então, consciência moral, ou talvez não moral, mas sim uma consciência plenamente consciente, você está verdadeiramente ciente. Número 2, refere-se à percepção, ou seja, como você realmente percebe as coisas ao seu redor, ok? E número 3, refere-se à consciência, à sua própria consciência interior. Ok, right? Agora, neste momento, é de suma importância. Amém. É muito verdadeiramente importante que você desenvolva a plena consciência da presença do mal em seu próprio coração. Eu estava conversando com as moças. Se sua consciência estiver desenvolvida, Paulo disse, estou sempre tentando ter uma boa consciência. Se a sua consciência é boa, o que estou dizendo, você vai perceber que, olha, o que o homem está dizendo é realmente verdade. Quando quero comprar um vestido, eu compro para usar fora. Quando quero investir, eu faço isso. Eu nunca penso no que posso comprar para ficar bonita só em casa. Veja, ao invés de rejeitar isso porque sua consciência está se desenvolvendo, você diz, é verdade mesmo. Sou eu, é verdade. Você não fica bravo, você não reage, porque está desenvolvendo a sua consciência e há uma percepção mais profunda. É por isso que significa uma percepção clara, que você é capaz de perceber e compreender sobre o que está sendo falado e discutido. Mas muitas pessoas não têm isso. E elas vão discutir e discutir e discutir sobre algo que é tão óbvio para todo mundo que está ao lado. Mas elas não conseguem enxergar. Um bom exemplo é no Canadá. Com meus pastores no Canadá, eles realmente não fluem. Eles não têm coesão e isso é por causa do orgulho de todos. Mas se eu sentar e me reunir com eles, nem vão perceber, a menos que estejam conscientes. Olha, eu realmente vejo que não conseguimos fluir, porque a essa altura a igreja no Canadá já deveria ter avançado muito mais. Mas por causa desse tipo de quem é quem e assim por diante, durante anos é preciso consciência para dizer que sou um pecador. Eu realmente sou uma pessoa assim. É por isso que as coisas não estão funcionando. Mas se você falar, pode estar errado. Até o que estou dizendo pode ofender. Quando? Quando você não se desenvolveu. Quando você não desenvolve pesnadeses, uma consciência moral de que o que estou fazendo, mesmo esportes, uma igreja, não posso ajudar, não posso aceitar autoridade. Não consigo fluir, não consigo fazer bem. O passe canadense. O que estou dizendo não é verdade. Veja, sua consciência vai gostar de dizer, Charlie, o que o bispo está dizendo é mãos para cima. Mas sem essa coisa você não dirá.
então você não tem. Por que você diz isso? Por causa desse desastre. Não fizemos isso. Fizemos isso. Conversa longa. Ah, desculpe. Sinto muito. Escreverei uma carta a todos no acampamento para me desculpar pelo que disse. Olha isso. É por isso que estou dizendo que você, como mulher, deve dizer a si mesma que o homem está dizendo é verdade. Quantas de vocês se levantam em casa? É só quando você não consegue ter um bebê que para. Mas se eu levantar normal para ir trabalhar, você ora assim, mas você gasta tempo fazendo seu cabelo. Nós conseguimos ver os diferentes tipos de cabelo, rostos, esmaltes e coisas que você tem. Você vê, você tem que ser suave. Veja Saul, quando falaram com ele, ele disse. Quando disseram, você desobedeceu. Eu não desobedeci ao Senhor. Quero dizer, as palavras dele foram, eu não desobedeci ao Senhor. Quer dizer, alguém disse a ele, por que você desobedeceu? E ele disse, eu não desobedeci ao Senhor imediatamente. E alguém teve que falar, o que são esses balidos das ovelhas? O que é isso? O que é isso? Você tem que trazer provas, fotos, vídeos. Como posso trazer fotos e vídeos das 3 pessoas que estão no Canadá e mostrá-las juntas para você ver? Veja, quando você disse isso, seu rosto ficou assim. E quando você diz isso, significa que você não está fluindo. Significa que você não aceita isso. Significa isso. Quero dizer, de onde eu vou tirar esses vídeos? Para que as pessoas sejam salvas, para que sejam abençoadas com abundância, para que possam fluir livremente em suas vidas, para que sejam verdadeiramente humildes em espírito e em ação. E mesmo quando somos orgulhosos, nos orgulhamos do que Saul disse, que ele não desobedeceu ao Senhor, uma afirmação que revela uma profunda falta de autoconsciência. Eu não desobedeci ao Senhor quando sua consciência se desenvolve plenamente, antes mesmo de dizerem, eu sei o que é verdadeiramente justo e correto. É a pura verdade, eu sou. Quando Davi contou aquela parábola, ele disse que um certo homem possuía uma pequena terra, um outro homem tinha grandes rebanhos e havia um vizinho que possuía apenas uma única ovelha e uma pequena cordeira. E ela se tornou para ele como uma filhinha muito querida e amada. E um homem veio da cidade e foi atrás da pequena cordeira que havia se tornado para ele como uma filhinha preciosa. E ele a sacrificou e usou para comer um delicioso e suculento kebab. E ele tinha milhares de ovelhas ali, em grande número e abundância. E Davi disse, esse homem deve morrer. Esse homem deve morrer por causa da ovelha que ele comeu. E o profeta disse, é você. E imediatamente Davi disse, é verdade. Mas Saul disse, eu não desobedeci a eles. Eu tenho algumas pessoas com quem trabalho, elas são muito defensivas. Tudo o que eu digo, não é o caso. Assim, qualquer coisa negativa, eu não fiz isso. Eu não sou sempre defensivo e dizendo que não é o caso. É muito difícil romper com pessoas assim. Espiritualmente, quando a sua consciência não é sensível, você não consegue ir bem em certo nível. E essa é uma área central e fundamental para o desenvolvimento espiritual de cada indivíduo. É por isso que, com o tempo, perdi muita da minha confiança em muitas das coisas que estou fazendo, ou até mesmo no meu ministério, porque à medida que vou seguindo em frente, fico cada vez mais incerto sobre o que realmente estou fazendo. Certo, é por isso que você se lembra que eu estava dizendo que queria ver Jesus, porque eu só queria que ele me dissesse, vá por este caminho, vá por aquele caminho. Você só quer ter certeza porque pode estar fazendo muitas coisas. As pessoas estão te elogiando, seja o que for, parece que é sobre Deus, mas ele não está feliz com você. E você precisa saber disso. Você precisa saber que é muito importante saber disso. Você entende? Você entende o que estou dizendo? Então, isso é muito importante. É por isso que eu digo que a maioria de nós não tem esse desenvolvimento. A consciência não está desenvolvida. Por isso Deus não pode falar. Quando eu prego uma mensagem, muitas coisas você descarta. Isso não se aplica a mim. E algumas coisas, mesmo quando eu explico em detalhes gráficos, com imagens, ainda assim você não consegue ver que não se aplica a você.
porque sua consciência não é sensível, não reage ao menor toque e você segue em frente. É por isso que quando eu pergunto, quantos de vocês confessaram fornicação recentemente? Apenas 2 ou 3 pessoas levantaram a mão. Mas todos nós deveríamos ter confessado, especialmente os irmãos. Nós é que temos pensamentos ruins. Irmãos, me digam a verdade, se temos ou não pensamentos ruins. Levantem a mão se vocês têm pensamentos ruins. Eu preciso só da mão direita. Sua própria consciência deveria ter, de fato, feito você admitir seus erros e se arrepender profundamente de suas ações, mas, lamentavelmente, você não o fez. Quando eu tentei falar com você sobre isso, minhas palavras simplesmente não te atingiram de forma alguma. Você não sentiu que aquilo tivesse qualquer coisa a ver com você ou com sua vida. Fiquei com um medo avassalador de me esconder e de não enfrentar a situação. Cara, continue pregando. Sim, é preciso que haja essa ternura, essa suavidade e essa delicadeza, que mesmo que você não consiga efetivamente mudar a situação, você admita e aceite com compreensão. É verdade, é realmente muito verdade, de fato, sim. Desculpe. Como o cara que disse, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Imediatamente ele disse que estava implorando. Ele estava lá. Eu estou aqui. Eu imploro, mas acredito que está lá. Imploro, me ajude. Creio, mas sei não creio. Então imploro, ajude agora a incredulidade. Por quê? Porque ele diria, ajuda a minha incredulidade, se ele só tivesse fé. Ele tinha incredulidade. Então ele disse, eu creio, porque sabia que tinha. Eu imploro, ajuda a minha incredulidade. Então é uma área muito central na qual você deve ser sensível. E quanto maior a sensibilidade, mais distante você está do pecado. Quero dizer isso novamente. Quanto maior a sensibilidade, maior a distância do pecado. Veja bem, se você é sensível aos seus próprios pensamentos, ficará longe das ações, porque o pensamento em si te incomoda profundamente. Meu pai, o simples fato de algo ter passado perto da sua mente já é algo tão perturbador, é algo tão angustiante, você entende? E essa consciência e essa sensibilidade fazem com que você se mantenha distante. Não é a ação. Não estamos falando da ação, mas só o fato de aquele sentimento estar ali, aquele pensamento, meu Deus do céu, eu não aguento. Eu não suporto isso. Fico tão assustado e tão preocupado apenas pela existência desse pensamento. E quanto mais sensível você for, menor a probabilidade de cair em pecado, de cometer um pecado, porque você é uma pessoa muito sensível. A estese está lá, bem desenvolvida e presente. Sunadeses, sim, está bem presente. O que você acha? Sim, é uma área muito importante porque, veja, enquanto estou pregando agora, há tantas coisas. Veja, eu já disse o suficiente para fechar o acampamento agora, para você saber qual caminho seguir e o que fazer. Eu disse aqui. E agora veja, Deus está puxando o seu coração para cá ou para lá. Há algum problema? O que está acontecendo lá embaixo? Crianças, perdoem. Sabe, a sensibilidade já é mais do que suficiente. Podemos realmente perceber Deus nos mostrando aqui, bem aqui, assim, desse jeito, daquele jeito. Sim, de fato, muito. Você está aí? Maravilha. Número 3. Estou falando sobre algumas áreas centrais que você realmente precisa desenvolver. A próxima área é a anástrofe. A anástrofe, especificamente. É preciso que você dê uma olhada atenta e detalhada no capítulo 3 do livro Feimote, por gentileza. Veja bem,
Paulo estava dando a Timóteo as áreas principais e mais importantes que ele precisava desenvolver em seu ministério. E uma dessas áreas principais e cruciais é o stratome, a arte da guerra, a estratégia militar. Outra dessas áreas importantes é a sunadeses, que é a consciência, ou seja, a capacidade de perceber e estar ciente. Outra dessas áreas é a anástrofe, que se soletra A-N-A-S-T-R-O-P-H-E, tipo apóstrofe, anástrofe, e significa o comportamento, abrangendo as ações e reações. Comportamento, explicando novamente, A-N-A-S-T-R-O-P-H-E, significa comportamento ou conduta. E em 1 Timóteo 4, versículo 12 diz, que ninguém despreze a tua mocidade, mas pelo contrário, sê exemplo na palavra. O que diz a sua versão sobre a palavra? Na conduta, no amor, na fé e na pureza, mostra-te um exemplo claro e inspirador para todos aqueles que creem. Amém. E isso significa o seu modo de vida, ou seja, a sua conduta diária. Outro lugar onde você pode encontrar essa importante instrução é na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Não vá muito longe, por favor. Por exemplo, observe bem. Versículo 15 diz, mas caso eu demore um pouco mais, escrevo para que você saiba exatamente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte inabalável da verdade, verdadeiramente e o fundamento da fé. Amém. Você sabe como. Tudo bem, para se comportar de uma maneira adequada e digna. Amém. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o sustentáculo inabalável da verdade, como devemos proceder de forma correta e apropriada, de fato? Tudo bem. Amém. E finalmente você encontra essa palavra também em Gálatas, no capítulo 1. E se você quiser ler comigo, em Gálatas capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: pois vocês ouviram qual foi o meu proceder no passado, no judaísmo, como eu perseguia sobremaneira a igreja de Deus e procurava destruí-la completamente. Sim, Gálatas 1,13. Então, a anástrofe fala da sua conduta pessoal e da maneira como você se comporta em sua vida. Amém. Você está aí agora e é importante considerar como você se comporta e como realiza o seu trabalho. Há uma maneira apropriada de se comportar na igreja. Amém. Há uma maneira como nós nos comportamos na igreja, há uma maneira de falarmos na igreja. Amém. E há uma maneira de se comportar quando você se junta a um exército. E é por isso que eu estava particularmente consciente sobre a maneira como vocês se comportariam neste acampamento. Amém? Por quê? Você está ouvindo? Porque da última vez houve muitas subidas e descidas em vez de estarmos aqui quando estamos tendo as sessões e assim por diante. E você se pergunta, por que estamos aqui por apenas algumas horas? Portanto, há uma maneira muito importante de você se comportar no exército e no acampamento do Senhor. Como pastor, você precisa se comportar de uma certa maneira básica. Amém? Veja, às vezes as pessoas não percebem é que existem alguns requisitos básicos. Você é básico. Espero que você esteja compreendendo o que estou dizendo. Existem requisitos básicos de como se comportar ou como conduzir a si mesmo apropriadamente quando você está trabalhando para o Senhor e na casa do ministério. Um dos exemplos claros é, por exemplo, se eu estou vindo aqui para um acampamento, como este respeitável profeta sênior no ministério ou o apóstolo, você deve fazer o máximo esforço para estar presente aqui a todo custo, porque talvez eu venha a te ver apenas uma vez no ano inteiro. Cessful.
Então, isso é algo muito básico. E também chegar na hora certa, não chegar no dia seguinte ao início, porque isso significa que o que eu disse ontem ou o que eu tinha para dizer não era tão importante. Você entende? Agora, nós nascemos numa sexta-feira, mas não foi na última sexta-feira. Ou nascemos numa quarta-feira, mas não foi na última quarta-feira. Você entende? Se você realmente quiser estar presente aqui em um determinado dia, você pode estar aqui. Todos vocês que trabalham, muitos pastores, só vieram hoje, mas poderiam ter vindo antes. Mas o motivo de eu dizer que a conduta como pastor é como quando você chama seus líderes e diz, vamos fazer uma reunião. Estamos tendo uma reunião das 2 às 5 e um deles chega às 4h30. Você não gostaria disso? Então, é um requisito básico que há algumas reuniões que você deve comparecer. Se você é membro do gabinete do governo, você deve comparecer. Se você vai ser membro do parlamento do país, você deve ter vivido no país e naquela área, quero dizer. Existem requisitos básicos para essa função. Você entende? E é por isso que eu disse que você deve saber como se comportar, para que saiba como se conduzir na casa de Deus. E como eu disse, até mesmo em Acra, eu disse para a pessoa, eu sou o seu pastor. Na terça-feira passada, eu fiz um hall, mencionei que fiz uma oferta nas filiais. Eu disse, somente pastores. E eu disse que os pastores desta igreja deveriam vir. Os pastores desta igreja devem vir na terça-feira porque é um requisito básico estar na igreja numa terça-feira. É por isso que comecei o serviço eclesiástico em Acra. É um requisito básico. Também é um requisito básico vir à sede da igreja. É por isso que temos o homecoming. E você vê que alguns pastores nunca estiveram lá por anos. E, obviamente, sua orientação é diferente quando você nunca pisou lá. Quero dizer, existem requisitos básicos se você realmente faz parte do que está acontecendo. Claro que entendemos que, às vezes, existem circunstâncias reais que podem impedir alguém de vir. Não há dúvida quanto a isso, mas o padrão mostra que não são essas grandes circunstâncias especiais que impedem as pessoas de virem, mas sim que é uma decisão do tipo, deixa eu só aparecer um dia. E às vezes você vê, você sabe como é. Às vezes você vai a um casamento ou a um funeral, você quer que as pessoas saibam que você foi. Então você vai e faz o que for, como se fosse para marcar presença ou registrar que você foi. Eu tenho que marcar meu registro de que estive lá. Não, porque envolve muito esforço para nós termos essa importante reunião. E eu estou pregando muito, estou falando, estou dizendo tantas coisas que são básicas e fundamentais. E você não tem um pastor para te guiar. Eu sou o seu pastor, você não tem um pastor, você não tem um pastor. E eu sou o apóstolo, você é o Timóteo. Você precisa aprender algumas coisas. Paulo escreveu a Timóteo e disse, faça isso, faça isso, faça isso. E se Timóteo não estiver lá para ouvir o que está sendo dito, como ele pode fazer isso? Como a igreja pode funcionar? Isso evidências e razões pelas quais as igrejas não funcionam. E quanto mais velhos os pastores, quanto mais tempo eles são pastores, mais esse espírito se manifesta. Até mesmo a maneira de se comportar muda. Então, existem alguns requisitos básicos. Quero dizer, não sei se vocês têm isso, mas se alguns de vocês que começam filiais, como Michael e Maryland, começarem a ter filiais ao redor da igreja, um requisito básico é que na terça ou quarta-feira todos venham para a igreja principal para o culto. É básico. É tão realmente básico. E sem que esses requisitos básicos sejam cumpridos? É isso que digo, se você se perguntar como pastor qual responsabilidade tem, é responsabilidade e requisito básico. Como pode até pedir para seus líderes virem ao acampamento se você não está vindo ou se vem só no final? Seus líderes virão? Sua igreja será afetada? Eles vão crescer, desenvolver, terão o espírito certo? Eles não farão isso, porque nem você não é assim. Sim, assim como os padres, assim são as pessoas. Então, se sua consciência estiver mole, você não ficará bravo com o que estou dizendo. Você diz, olha, Charlie, o que você está dizendo é verdade. Isso nunca mais vai acontecer. É o fim disso. Sua Daisy está sendo desenvolvido. Basta dizer, é verdade. É isso. O que você acha que é ruim é como, às vezes, Deus levanta pessoas mais jovens para assumir e fazer muitas coisas. E então, aqueles chamados mais velhos, que já estão no sistema, começam a ocupar os bancos de trás e se tornam mais históricos. E você só precisa se lembrar deles em termos de tudo o que já aconteceu no passado.
Conduta básica de um filho. Por isso que eu estava te dizendo ontem, como você chama isso de um filho? O que fazer? Coisas básicas de como se comportar em uma igreja a qual você pertence. Você deve ensinar doutrina. Você sabe, as doutrinas estão lá e o Makini está lá. Os pastores, um dos nossos pastores me enviou uma mensagem. Ele disse que eles têm feito acampamentos de raízes. Falamos sobre acampamentos de raízes, onde você ouve o meá e escuta atentamente as coisas e as vê. Porque se você realmente não ouvir, você não vai conseguir desenvolver como fazer bem no ministério, como ministrar Você não vai, porque não é algo do qual você faz parte, onde essas coisas estão profundamente enraizadas na cultura do ministério. E vou te dizer, mesmo que não sejamos perfeitos, é um ministério muito grande do qual você pode aprender muito antes de ir trazer outras coisas que você também conhece e que também são boas. Você entende? Quero dizer, você come o que tem em casa e quando sai, se quiser pegar outra coisa, você pega. Espero que você esteja entendendo o que estou dizendo. Então, pastores, vamos nos perguntar, vocês sabem que as igrejas viriam para o homecoming. Às vezes há um programa, ou uma reunião, ou algo que envolve seja lá o que for. É tão importante essa presença, você precisa saber que é seu dever. Lembro de um rapaz, fui a um certo país e disse a ele que era tipo uma cidade, outra cidade, e antes de chegar lá, liguei para ele e disse, avise fulano para vir, preciso me encontrar com ele. Algo sobre o ministério chamado... Então, quando cheguei lá, quando cheguei naquele porto, perguntei, por que esse cara não está por perto? Mas disse, talvez ele esteja a caminho. Então continuei esperando pacientemente, esperando, porque eu iria embora na manhã seguinte. Então, às 10 horas, liguei e fiquei me perguntando por que ele ainda não tinha vindo de trem. Então, finalmente, liguei. Quando liguei, falei com a esposa dele. Eu disse, onde está o pastor fulano de tal? Alô? Ele foi, ele está chegando. Ele acabou de abrir a porta. Então eu disse, ok. Então eu falei, onde você está? Eu te disse para vir. Eu vim, isso é importante. Eu sou o teórico, eu sou o apóstolo da igreja. A igreja não é para você. Eu coloquei você lá, eu te enviei. Você não começou essa igreja. Mesmo que você tenha começado a igreja, não é para você. Por que você não viria? Como eu disse, comportamento básico de um embaixador. Somos enviados pela embaixada do Semeiba e eles dizem, vá e desenvolva a democracia. Você foi desenvolver água. Como você chama saneamento em Acra? Porque veja, há muitos problemas com saneamento e água. Então eu te disse, venha, venha. Aí ele disse, o filho de alguém ou alguém morreu. Não foi um homem, foi o filho de alguém. Aconteceu alguma coisa. Então ele foi ver a pessoa e a pessoa não morreu o dia anterior. A pessoa já estava morta há algum tempo. Então eu perguntei, por que você não veio? Ele disse, ele foi vê-los. E então ele me disse, Senhor, eu disse, veja, parte da sua responsabilidade básica é ir. Você tem um dever para cima e tem um dever para baixo. Você tem um dever com o povo. Você tem um dever com quem te enviou. Então, enquanto conversávamos e dialogávamos, ele disse, quando você nos ensina a fazer algo como visitar os doentes, aqueles que estão de luto, aqueles que estão passando por qualquer situação difícil ou desafiadora, e nós estamos fazendo isso, então você também nos diz para fazer outra coisa muito importante. O que devemos fazer? Não preciso continuar a história detalhada porque você já conhece perfeitamente onde ela finalmente terminou. Mas observe atentamente. Este é um jovem indivíduo que não... E é por isso que ele não pode ter uma igreja com filiais de pessoas sob sua liderança. Deixe-me te contar uma coisa. Abra comigo em Gênesis.
Gênesis 3,17. Então o Senhor Deus disse a Adão: porque você deu ouvidos atentamente à voz de sua esposa e comeu do fruto da árvore da qual eu te havia expressamente ordenado, dizendo claramente: você não comerá dela de forma alguma. Maldita é a terra por sua causa, maldita é a terra por sua causa. Com esforço você comerá dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos ela produzirá para você, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, porque dela você foi tirado. Você é pó, e ao pó voltará. Agora, versículo 4, capítulo 4. O homem teve relações com sua esposa Eva, e ela concebeu e deu à luz um filho, dizendo: conquistei um homem. Ela deu à luz também o irmão dele, Abel. Abel foi pastor de ovelhas, mas Caim era lavrador da terra. Aconteceu, ao cabo de um tempo, que Caim trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra. Abel trouxe dos primogênitos do seu rebanho. Mas o Senhor agradou a Abel e sua oferta. Porém, de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado, seu semblante caiu. Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que irado? E por que caiu o seu semblante? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer o bem, o pecado está à porta, à sua espera. Caim contou isso a seu irmão Abel. E aconteceu que, quando estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu próprio irmão, e o matou. Então o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? E ele disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e essa voz é um testemunho contra você. Versículo 11. Agora você está amaldiçoado pela própria terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Mas observe o versículo 11. Agora você é uma maldição. Agora você é uma maldição. Agora você é uma maldição. Veja bem, no começo era a própria terra que estava amaldiçoada, mas agora ele também estava amaldiçoado, de fato. Abençoar. Se você é de Kings, você é realmente um descendente direto de King. Pode até explicar algumas das suas dificuldades. Agora, o que percebi é que, quando você cresce neste mundo, você não é cuidadoso, mas às vezes faz certas coisas. E agora você está amaldiçoado. Agora você está. Se você não se submete à autoridade, você está amaldiçoado, porque ninguém se submeterá a você. Agora você trouxe maldições sobre si mesmo. Se eu lutar contra os pais que Deus me deu, então uma escritura pode se cumprir. Agora você está amaldiçoado. Então não faça coisas que Deus agora olharia e diria: ó, dançando. Agora você está realmente amaldiçoado. Por favor, perdoe, tenha misericórdia. Por que você quer fazer algo que agora isso vai trazer maldições? Veja, quando você faz certas coisas, isso faz com que, a partir de agora, você se coloque em dificuldade. Então seja cuidadoso. Você entende? Faça sempre o que é certo. Seja humilde com quem está acima de você, em todas as situações. E, portanto, você não traz as preocupações de não conseguir controlar ninguém. Um dia eu vi um certo rapaz. Ele era um pastor na igreja. A maioria das minhas histórias é sobre muitos pastores, porque eu tenho muitos pastores. Tenho aproximadamente 700 pastores. E então ele saiu da igreja de repente, um certo dia. Ele nunca disse o real motivo, de fato. Ele só escreveu uma carta curta e disse: não, eu me demiti, foi a mais curta. Mas tem outro caso. Esse também foi só umas 3 linhas de texto. E ele saiu de repente, sem aviso. Então eu perguntei a ele qual era o real motivo da sua saída. Tem algum problema? Me conte, por favor, deixe-me ajudar. E assim por diante, e assim por diante. Nenhuma palavra, apenas um simples tchau. Agora você realmente trouxe algo para si mesmo, embora você ainda não entenda isso completamente. Então, muitos e muitos anos depois, eu olho para ele e ele estava lá
e a sua esposa disse: estou indo embora sem qualquer explicação plausível, estou indo, eu realmente não gosto mais de você. De novo, exatamente a mesma profunda e avassaladora tristeza, sem que ele ficasse agressivo de forma alguma. E enquanto ele ia embora, comecei a ligar até para pessoas com quem ele não fala há muito tempo e assim por diante, tentando desesperadamente entender toda a situação. Eu pensava comigo mesmo, de forma bastante profunda, será que esse cara realmente não se lembra que, do mesmo jeito, ele teve um relacionamento e quando foi embora, simplesmente foi assim, sem dizer absolutamente nada, apenas foi embora? Isso é algo que você está trazendo para si, que vai se surpreender com o que era uma relação. Você está trazendo algo para si. É por isso que Cá estava bem, havia uma maldição no sistema. E então você se pergunta, o que significa uma nova maldição? Deus está amaldiçoando todo mundo no livro de Gênesis? Não era assim, mas surgiu uma novidade que não existia antes. Então se esforce bastante. Vocês que são irmãs, vocês que são mães, vocês que receberam crianças para cuidar que não são seus próprios filhos biológicos, mas que amam profundamente. Vocês que precisam cuidar de pessoas em algum lugar. Vocês que precisam sempre lembrar de seus pais e mães idosos, por favor, tenham muito cuidado, porque vocês, por vezes, fazem certas coisas e acabam, infelizmente, trazendo para si algo que de outra forma realmente não viria. Eu me lembro que o Bispo Nick me contou uma história recentemente. Eu estava com ele. Ele me contou que havia um homem esperando por ele nos Estados Unidos. Sim, e ele era um empresário de sucesso, um homem de negócios, um empresário muito rico e bem-sucedido. Depois, ele passou o seu negócio para o filho e o filho também continuou o legado. Quando o filho se casou, o filho também se casou e teve um filho. Agora, o filho do homem, esse agora um empresário de sucesso, gostava muito do seu querido avô. O avô foi o primeiro homem realmente rico da família e agora tinha dado tudo o que possuía, então já estava muito velho. E o neto gostava muito, de verdade, do seu avô e agora o avô estava ficando muito velho. Agora, esse homem mais jovem era o empresário, cuidando de tudo e assim por diante. Chegou a um ponto em que o pai estava muito velho e agora até um pouco difícil de cuidar. Quer dizer, havia todos esses problemas. Então o homem disse que ia levar o seu próprio pai, que já estava idoso, para um asilo, uma casa de repouso ou algo assim, um local de cuidados. Mas o neto, com uma voz cheia de emoção, disse ao seu pai: não leve o vovô para esse lugar, para essa instituição, porque ele é o meu principal e mais querido amigo, a pessoa mais importante na minha vida. Ele chama o avô, anda com ele, faz tudo com ele e assim por diante. Então não o leve para lá. Ele conversou com o pai disse: não, eu vou levar meu... E então o avô, o velho, que tinha sido um homem rico e tinha dado todas as suas coisas para o filho fazer o que quisesse, implorou ao filho. Ele disse: por favor, não me leve para aquele lugar. Eu não quero ir para esse asilo. Tenho medo desse lugar. Quero muito ficar com você, meu querido, e quero também ficar com meu neto amado e tudo mais. Ah, o homem, com grande tristeza, implorou ao seu filho. E o filho, por sua vez, disse: olha, não, eu realmente não posso. Eu vou te levar para um outro lugar, porque isso não é de forma alguma compatível com a minha vida atual e com tudo o que está acontecendo neste momento. Então, finalmente chegou o dia em que ele teve que levar o seu avô para aquele lugar específico. Então ele foi, acompanhado do seu avô, e depois, mais tarde, o filho, o neto, também foi. Então eles foram para um lugar e o avô implorou ao filho: por favor, não me leve para esse lugar, eu te imploro. Mas o filho disse: não, por causa dos negócios e de outras coisas que estamos fazendo, precisamos ir para lá. Então eles foram. Quando chegaram lá, deixaram o homem e então estavam voltando para casa. Quando estavam voltando para casa, o neto estava quieto e o pai também estava indo. Então eles perguntaram: por que você está quieto? No que você está pensando? E o menino disse: já vi para onde devo levá-lo quando estiver velho.
Eu vi o lugar para onde eu deveria levar você. Ele disse: já vi para onde devo levá-lo quando você for muito, muito velho. Ei, o menino disse ao pai: já vi claramente para onde devo levá-lo e como devo cuidar de você quando você for mais velho e precisar de assistência. Veja, no ministério, os filhos estão observando atentamente seus pais, prestando muita atenção em como seus pais tratam seus próprios pais idosos e estão pensando consigo mesmos de forma muito consciente. Eu já vi exatamente como devo tratar você um dia, quando chegar a sua vez de precisar de mim. E é por isso que alguns de nós nunca recebem certas bênçãos. Porque seus filhos aprenderam para onde levar os pais, o que fazer com eles e como se comportar com eles. É verdade. Você está entendendo o que estou dizendo? Sim, é um exemplo de como se comportar. A maneira como você se comporta também é o que as pessoas estão aprendendo. É por isso que quando você também atende a filiais, elas não vêm. É por isso que seus rostos, que parecem sucos de limão batizando, serão as estátuas de pedra. Deus lhe dará estátuas para pregar. Sim, a Torre das Liberdades ficará na igreja. Eles estarão na igreja. Todo mundo vai rir. Eles estarão lá como aquela Torre da Liberdade com rosto de pedra. Tudo bem. O próximo passo. Estou lhe dando as áreas principais para o desenvolvimento em seu ministério, as quais são cruciais e relevantes. Amém. A próxima é Eusébia. Eusébia. O primeiro é Stratioa. O quê? O primeiro. Qual é o segundo agora? Sunadeses. Qual que é o terceiro? E qual é o quarto agora? Euséia, E-U-S-I-B-E-I-A, Eusébia. Tenho certeza de que é daí que vem o nome Eusébia. Agora, isso significa, a partir do versículo de 1 Timóteo, porque Paulo estava ensinando a Timóteo as áreas principais que ele precisava desenvolver como ministro. Amém. Quantos aqui vão desenvolver essas áreas principais em seu ministério agora? Isso significa que você encontra em 1 Timóteo 6, versículo 11. Ele diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas mundanas e segue com diligência a justiça, a piedade verdadeira, a fé inabalável, o amor sincero, a paciência constante e a mansidão genuína, virtudes essenciais para uma vida piedosa. E a palavra piedade é a palavra Eusébia. Piedade, sim, piedade, amém. Agora, o número 1, que é o primeiro e mais importante, significa a verdadeira e profunda piedade. Amém. Piedade, Piedade e santidade. Amém. Você está aí, por favor, para que possamos continuar com a nossa reunião, por gentileza? Amém, amém. você precisa desenvolver a verdadeira piedade. A piedade como o próprio Deus. A piedade significa ser verdadeiramente semelhante a Deus em todos os aspectos. Amém. Agora, quando você lê a Bíblia Sagrada, você verá muitas coisas maravilhosas que Deus faz. E é assim que se desenvolve a verdadeira piedade, seguindo a Deus fielmente. Paulo disse: sigam-me enquanto eu sigo a Cristo. Tudo bem. Jesus disse: aquele que me vê, verdadeiramente vê o Pai, o Criador. Tudo bem. Então sua mente deve ser totalmente voltada para se tornar verdadeiramente como Deus. Em seu comportamento, em seu amor, em sua bondade, em sua atitude, em seu sentimento. Vamos pensar
cuidadosamente sobre o coração do nosso Pai. Tão correto e sempre verdadeiro, ele nunca desistiu de mim ou de você. Onde está a questão principal? Pense em nós, então lave-nos tão brancos como a mais pura neve por toda a eternidade e ofereça nosso amor e nosso mais sincero louvor a você. Ele é nosso amado Salvador. E vamos pensar em nosso grande Deus, vamos pensar em nosso Deus, nosso Salvador e nosso Rei, aquele que deu tudo. Ele abriu mão de tudo, absolutamente tudo. Vamos pensar no homem que derramou seu precioso sangue para que pudéssemos ser seus amigos fiéis e leais até o fim, e dar nosso amor e nosso mais profundo louvor a Ele. Ele é nosso Salvador e nosso amigo leal. Vamos dar nosso amor e nosso mais sincero louvor a Ele. Ele é nosso Salvador e nosso amigo para sempre. Vamos pensar em nosso Pai Celestial. Vamos pensar no coração do nosso Pai, tão correto e verdadeiro. Ele nunca desistiu de mim ou de você, jamais. Vamos pensar profundamente em nosso Deus de amor infinito e misericórdia abundante e livre, pois Ele nos lavou e purificou tão brancos como a mais pura neve por toda a eternidade. E é nosso privilégio e alegria dar nosso amor e louvor sincero a Ele, pois Ele é verdadeiramente nosso Salvador e nosso amigo mais fiel. Vamos com corações gratos dar nosso amor e louvor a Ele. Ele é nosso Salvador e nosso amigo para sempre. A próxima linha, por favor. O próximo verso. Quem é a pessoa que está fazendo isso? Não. O próximo verso. São 3 versos. Você só tem 2. Ok? Volte para o primeiro verso. Vamos pensar sobre o nosso Deus. Nosso Salvador e nosso Rei. Estou falando sobre a verdadeira piedade. A piedade que vem do coração e da alma. Veja, quando falamos em piedade, pensamos em usar calças fora de moda. Isso significa que você é piedoso. Pensamos em usar roupas fora de moda, não usar maquiagem, não se comunicar. Piedade significa ser como o nosso Deus. Vamos pensar sobre o nosso amado Deus, nosso Salvador e nosso Rei, aquele que deu absolutamente tudo. Ele abriu mão de tudo o que tinha. Pense no homem que derramou o seu precioso sangue para que pudéssemos ser seus verdadeiros amigos, seus amigos leais até o fim dos tempos, e demos a Ele nosso mais profundo amor e sincero louvor. Vamos lá. Eu sinto isso. Ele é o nosso Salvador e pense em nosso Pai. Pense no coração do nosso Pai, tão justo e verdadeiro. Ele nunca desistiu de mim ou de você. Vamos pensar em nosso Deus de amor e misericórdia infinitos, aquele que em sua grandiosa bondade e compaixão nos lavou e purificou como a mais pura neve, garantindo-nos a vida eterna e nos concedendo seu amor incondicional. Através dele, nosso Salvador e amigo mais fiel, elevamos nosso volume de amor, louvor e adoração. Ele é verdadeiramente nosso Redentor e companheiro constante. Agora, ouça atentamente, ouça com o coração, ouça e volte para Ele. Pensemos no coração do nosso Pai. Que música! O coração do nosso Pai é tão certo e verdadeiro. Ele nunca desistiu de mim ou de você. Quero dizer, isso é Deus. Acho que a maior coisa que se pode dizer sobre Deus é o seu amor. Nunca desistiu de mim, nunca desistiu de você. Então vamos dedicar um momento para pensar profundamente em nosso Deus de amor incondicional e misericórdia infinita que nos libertou completamente. Ele nos lavou e nos deixou imaculadamente brancos como a neve mais pura para toda a eternidade. Pense em você mesmo, em sua condição original, quão perverso, quão intrinsecamente ruim, quão bestial em seus instintos e quão incrivelmente difícil de lidar você era. Uma vez, o tio James me disse uma coisa. Ele disse:
abaixe um pouco esse volume, agora está muito alto. O tio James me contou uma coisa. Ele disse que um cristão, meu irmão, a esposa estava lhe contando muitos detalhes importantes. Ele disse que o marido dela foi enviado talvez para a Arábia Saudita ou algum lugar assim. E ela disse que estava falando com ele, dizendo a ele: sabe, eu realmente não era uma boa esposa quando meu marido estava por perto, e eu me sentia muito mal por isso. Não me saí bem, esse é o fato. Eu era. Eu realmente estive de alguma forma com você. Às vezes você mesmo percebe que é muito bestial. Mas pense no coração do nosso Pai. É como se você ainda orasse e Deus ainda ouvisse suas orações. Às vezes você sabe que é realmente muito difícil. Que nunca é abandonado. Dê-me um pouco mais de volume, por favor. Só um pouquinho. Agora, eu me lembro de um dos meus pastores, eu tive um problema significativo com ele, ou havia um problema considerável. E então eu liguei para ele e disse que o demiti do trabalho dele, imediatamente. Então, quando ele chegou, eu dispensei tudo e ele voltou. Antes de ele chegar, liguei para um dos meus colegas que trabalham comigo. Ela canta. Eu disse: prepare esta música, sente-se. Por favor, nós vamos ter uma reunião importante. Quando eu terminar de dizer absolutamente tudo o que estou dizendo agora, então você pode cantar essa música. Ela realmente não sabia o que era. Eu disse que estou pronto. Ok. Então eu disse, mas antes de terminar de dizer tudo, eu disse a ele que não tinha escolha, que tinha que dispensá-lo. Não há nada que eu possa fazer. Nós nos forçamos a fazer o que quer que seja, o que quer que seja, o que quer que seja por causa de tudo o que aconteceu. E eu disse a Lula sim. E ela começou a pensar no coração do nosso pai tão brilhante e verdadeiro. Ele nunca desistiu, porque realmente me doeu muito fazer o que eu fiz. Eu não queria de forma alguma fazer isso, mas se eu não fizesse, eu não teria escolha. Mas o que eu estava realmente tentando dizer, a mensagem principal era que eu vou te aceitar de volta. Eu te imploro para, por favor, se comportar de maneira correta e apropriada, pois eu mesmo sei que se eu não te repreender, não é bom, porque eu estava tentando, através da música, dizer a ele que espero sinceramente que ele fique bem e retorne. Então eu disse: cante, vamos pensar no nosso Pai Celestial. Então ele estava sentado ali com a sua esposa. Ele nunca, em momento algum, desistiu de mim. Melhor do que pensar sobre o Deus de amor e misericórdia, ele é assim como era. Eu disse: cante de novo, vamos pensar sobre isso. E eu estou muito feliz que depois de alguns longos anos, eu voltei, eu o recuperei completamente. Amém. Porque mesmo antes de eu fazer o que estava fazendo, eu já estava tão triste por estar fazendo aquilo, mas eu simplesmente precisava fazer. Você está entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo agora? Sim, não é que seja exatamente assim, mas o certo e a verdade inegável é que Deus pode nos perdoar e nos ajudar em nossas vidas, e foi exatamente isso que Ele fez por nós. E um pastor verdadeiramente não pode pastorear pessoas a menos que seja acolhedor e compreensivo, porque algumas pessoas... Quando a querida esposa do bispo Saak morreu, eu olhei para as pessoas que vieram e disse: quantos de vocês, no domingo, ela foi enterrada na quinta-feira, no domingo, quantos de vocês, eles não sabiam, era um teste, uma prova importante. Quantos de vocês não puderam estar presentes no domingo no culto? Quantos de vocês não puderam estar presentes no funeral, naquele momento? No funeral, vocês deveriam ter visto as mãos levantadas, em sinal de respeito. Aqueles de vocês que não vieram do exterior, para mim, eu não acredito muito nisso. De verdade, venham quando estivermos vivos, por favor. Venham ao encontro, cumprimentem os vivos, sejam amigos enquanto estão vivos. Quando ouvirem que morreram, não se preocupem em vir. Essa é a minha filosofia. Sim, embora de certa forma você realmente sinta vontade de vir. Mas eu penso, se você não aparece quando a pessoa está viva, você deveria ter visto pessoas que não vinham a Gana há 14 anos e agora estavam vindo para o funeral. Por que vocês tratam Gana como uma casa funerária?
Mas você olha para as pessoas e pensa, essas pessoas são mesmo diferentes. Estamos aqui com vocês, pregando para vocês. Toda vez que ele prega, ele menciona sua esposa e a usa como exemplo. E uma vez ela disse que espera que haja recompensas por ser usada como exemplo o tempo todo. Mas você não precisa pensar em tudo isso para pastorear as pessoas. Não. Um dia, algumas pessoas disseram que iam comprar um carro para mim, para a igreja, então fizeram contribuições. Então, quando eles fizeram todas as contribuições, chegaram a um certo valor. Então eu me pergunto, eu disse, posso ver o jornal que as pessoas têm a lista completa e detalhada dos doadores, com todos os nomes e as respectivas contribuições? Quando eu li a carta, eu disse, olhe para algumas pessoas, com apenas os 5 rows. Você está doando algo significativo para ajudar alguém a comprar um carro. Apenas os 5, quero dizer, o equivalente a os 5 rows. Uma quantia que, embora possa parecer pequena, tem o potencial de fazer uma grande diferença na vida de alguém que precisa de apoio para adquirir um veículo essencial. Quero dizer, essa é a lista de pessoas. Uma lista curta, não uma longa. Apenas um lugar curto. Um de vocês está dando 5. É como se você pudesse ver que as pessoas nem sequer... E havia toda uma situação sobre as coisas. Eu disse, onde está o dinheiro? Juntei todo o dinheiro e fui para a igreja. Sabe de uma coisa? Deus te abençoe grandemente pelo seu carro que você tanto queria. Depois do culto, todo mundo deve vir pegar o seu dinheiro. E então, porque isso se transformou em outra coisa. O que é um carro? O que é um carro? Enquanto estamos agradecendo alguém, a coisa vira uma piada perguntando, devemos fazer isso? Eu disse, sabe de uma coisa? O que eu não gosto é quando você pergunta, devo fazer isso? Se você quer fazer algo, faça. Não diga, posso fazer isso? Eu faço isso. Uma vez alguém ia me dar um carro. Se você me der um carro, eu vou vender. Não posso dirigir um carro. Conheço o meu trabalho, não dirijo esse carro. Eu sei que o melhor carro é o Benz. Se eu pudesse escolher dirigir o carro que realmente gosto, eu dirigiria um Benz. Esse é o melhor carro. É sem dúvida o carro mais elegante e bonito que eu realmente conheço. Sim, um carro direto eu conheço, mas baseado no meu trabalho e nas minhas responsabilidades, eu não dirijo o que quero, não faço o que realmente quero fazer. Eu faço o que vai de fato ajudar o trabalho a funcionar bem e de forma eficiente, sim. O que é bom para ajudar o trabalho que estou fazendo. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. É assim que eu vivo. Não é absolutamente nada, nada mesmo. Talvez haja alguns no céu, nunca se sabe, de verdade quem sabe. Mas vou te dizer, eu também sei quem é o melhor cara, sabe? É o melhor. Eu sei disso. Quer fazer? Apenas faça. Não toque. Então devemos fazer isso. Durante o funeral, as pessoas diziam, houver algo que possamos fazer ou dizer. Pare de dizer isso. Quer fazer algo, apenas faça. Se tem alguma coisa, se tem isso, se tem aquilo. O que você acha, hein? Estou falando sobre ser como Deus. Deus não veio e disse, devo morrer por você? Se eu morrer por você, você vai entregar sua vida para mim? Você vai mudar? Devo morrer por você? Ele simplesmente veio e morreu. Talvez não aceitassem, talvez não fluíssem. É assim que é o ato de dar. Você é o presente e então é como se talvez não seja valorizado ou talvez não, mas você simplesmente dá. Devo realmente dar isso a você? Se eu realmente der isso a você, você vai gostar disso de verdade? Sim, você simplesmente faz o que tem que fazer. É o que é preciso. Se não gostarem ou se você fez o seu melhor. Quero dizer, Deus amou o mundo inteiro. A maioria das pessoas no mundo nem sequer pensou sobre quem as criou. Nem passa pela cabeça delas se foram feitas por alguém. Elas simplesmente existem? Então vamos amar a Deus e pensar profundamente em como Deus verdadeiramente é. Há uma escritura sagrada que diz, sejam imitadores de Deus, nosso Criador. Amém. Vamos continuar sendo o altivo e orgulhoso, que diz que nunca está longe daquele que tem o coração verdadeiramente partido, que está em profunda dor e que precisa de consolo, apoio e esperança para seguir em frente.
Vamos pensar profundamente em nosso siga-me, que forma as brilhantes estrelas do amor, para que possamos ter um vislumbre mais completo de sua glória lá em cima e dar a Ele nosso mais sincero amor e louvor, pois Ele é verdadeiramente nosso Salvador e nosso fiel amigo. Vamos com todo o nosso coração dar a Ele nosso amor e nosso profundo louvor. Ele é sem dúvida nosso Salvador. Vamos começar pelo primeiro verso. Vamos pensar em nosso Deus. Vamos pensar em nosso Deus, nosso Salvador. Cante. Vamos. Quem desistiu então agora? Parar. Aquele que deu tudo o que possui. Ele não disse: você vai mudar? Você vai se trocar se eu for? Não. Diga-me. Quero um contrato. Você vai mudar? Não. Ele simplesmente deu tudo de si. Ele desistiu de tudo. Vamos pensar no homem que derramou seu precioso sangue e em Deus. Tudo o que Deus quer que você perca é talvez que perca esta cidade. Não viva nesta cidade, deixe esta cidade e vá morar em outra, para que a obra de Deus possa continuar. Só isso. Isso não é o seu sangue. Não é o seu sangue. Ou deixe aquela casa que é tão preciosa para você e vá para outra casa. Aquele emprego. Deixe-o, não deixe o seu. Obrigada, minha irmã. Venha para a imposição de mãos. Abençoa, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixe o emprego. Deixe a casa, deixe o carro. O que é isso? Quero dizer, Cristo derramou seu sangue. Eu não posso deixar um bem. Que tipo de pessoa eu sou? Pense profundamente no homem que voluntariamente derramou seu precioso sangue. Ele previu e compreendeu o que nós poderíamos verdadeiramente nos tornar. Seus dedicados servos, seus leais amigos. Alguns de vocês são pastores. Eu não sei se vou ter a chance de falar sobre o pastor avançado. Vou mostrar a vocês cerca de 20 ou 15 ou 20 tipos distintos de relacionamentos pastorais, como os pastores se relacionam entre si. Para que pudéssemos ser amigos dele, seus amigos, verdadeiros amigos até o fim, sim, até o fim, para sempre e para todo o sempre. Chamado Labassanda. Então vamos pensar no coração do nosso Pai, tão certo e verdadeiro, que Ele nunca, jamais desistiu. Esta é a minha favorita, a minha preferida. É o seu favorito também? Nunca desistir, nunca desistir. Mesmo quando fazemos algo errado, Ele não desiste. Eu disse, quando fazemos algo errado, Ele não desiste. Diga, esse é o meu garoto. Meu garoto vai se sair bem, meu garoto vai conseguir, meu garoto vai vencer. É nunca, nunca, nunca desistir. Eu digo, é nunca, nunca, nunca desistir. Eu disse, ele nunca, nunca, nunca desistiu. Ele nunca, nunca, nunca desistiu. Nunca, nunca, nunca desistiu. Nunca é tarde demais, nunca é velho demais, nunca é longe demais. Vamos pensar no coração do nosso Pai Celestial, tão certo e verdadeiro. Ele nunca, nunca, nunca desistiu. Nunca, nunca, nunca desistiu de mim ou de você. Vamos pensar no nosso Deus de amor e misericórdia gratuita e abundante. Ele nos lavou e nos deixou brancos como a neve mais pura e imaculada por toda a eternidade. E vamos dar nosso amor e louvor a Ele. Ele é nosso Salvador e nosso amigo mais fiel e eterno. Vamos dar nosso amor e louvor a Ele. Ele é nosso Salvador e nosso amigo. Aleluia, aleluia, usei a piedade, a infinita e compassiva piedade, como Deus, o grande, o eterno e todo-poderoso Deus, digno de toda a glória, honra e louvor. Pai, nós te agradecemos pelo teu poder. Teu Espírito repousa sobre nós em nome de Jesus.